Para o MVP dessa terceira sprint, arquitetura de software, eu vou apresentar o PsyTest, que ele é um aplicativo, né, que busca facilitar o trabalho dos psicólogos e a experiência dos pacientes em responder questionários psicológicos. A ideia é que o psicólogo ele vai poder visualizar e enviar questionários psicológicos para os seus pacientes, para que eles possam realizar a resposta a esses questionários e auxiliar o psicólogo a fornecer um diagnóstico preciso, né? Então, no momento que o paciente responde, o psicólogo tem acesso de volta a essas respostas e ele consegue analisar elas e obter um diagnóstico. A ideia é que, além de observar as respostas da forma como o paciente respondeu, futuramente entre uma parte para permitir que o psicólogo já tenha acesso a uma avaliação do score desse questionário e já tenha alguma interpretação um, proveniente do aplicativo. Essa componente ainda não foi implementada para esse MVP. A arquitetura do aplicativo ela é composta de um front-end que foi construído usando o Next.js. Esse front-end ele tem o seu container em Docker que se comunica com outro container do gateway. Esse gateway foi desenvolvido em FastAPI e ele não tem nenhum banco de dados associado. A ideia desse gateway é distribuir as chamadas para os serviços, né, fazendo com que o front-end só precise se comunicar com o gateway e não precise conhecer nenhum dos outros serviços disponíveis. Esse gateway ele se comunica com o serviço de cadastro de usuários. Nesse serviço de cadastro de usuários são mantidas as informações pessoais do usuário, como o nome, a matrícula no CFP, informações não sensíveis, né, em termos de segurança. E esse serviço de cadastro de usuários ele se comunica também com o serviço de autenticação. Então, quando um novo usuário cadastra, o cadastro de usuários mantém as informações pessoais e envia as informações de login para o serviço de autenticação. Esse serviço de cadastro de usuários se comunica com o banco SQLite, ele possui um banco SQLite dentro do container. O serviço de autenticação também possui um banco de dados SQLite, os dois foram construídos usando FastAPI. Além do serviço de autenticação e cadastro de usuários, também criei o serviço de questionários. Esse aqui seria o serviço que manteria o registro dos questionários disponíveis. Ele foi implementado em FastAPI usando o Strawberry com o GraphQL. Por fim, tem o serviço de respostas. Esse serviço é responsável por receber o envio de um questionário para um paciente, né, e informar o paciente que esse envio aconteceu por parte do psicólogo, além de acomodar também as respostas gravadas pelo paciente em um banco de dados em SQLite. Tanto o serviço de respostas quanto o serviço de autenticação se comunicam com outro serviço de envio de e-mails. E nesse serviço a gente tem a comunicação com a componente externa, que seria o Neutrino API. E essa componente externa ela é usada dentro do serviço de e-mails para poder validar se o e-mail informado ele de fato existe e é capaz de receber mensagens. Então a ideia é que o e-mail só vai ser enviado se ele for um e-mail válido de fato. Então essa é a arquitetura do projeto. É, Apresentando agora essa componente externa, que é o Neutrino API. Né? Quando eu passo um e-mail válido, e eu envio a request, ele me retorna que o e-mail é válido e mais algumas outras informações. Para o contexto desse projeto, eu vou usar somente essa primeira informação, para verificar se o e-mail é válido ou não. Se eu passasse um e-mail com domínio, por exemplo, que não existe, ele vai me retornar que o e-mail é falso. Então, com isso, eu posso evitar tentar enviar um e-mail que nunca vai chegar no destinatário. Eu vou agora executar o projeto que ele foi criado usando Docker. Existe uma Docker Compose File, então eu vou usar o comando Docker Compose Up e esses repositórios vão ser criados. E eu vou mostrar uma segunda componente. Então, nessa componente, eu posso buscar os questionários e eu tenho a flexibilidade de trazer as informações, apenas as informações que eu preciso. Então, se eu mandar trazendo os questionários por nome e por ID, eu vou obter de volta os dados exatamente como eu pedi. Caso eu vou filtrar apenas o questionário que tem o ID1, só que eu vou trazer, além do nome, as perguntas que ele tem, né, a sua descrição de cada pergunta, e em cada pergunta também as alternativas contendo a descrição. Quando eu faço essa rota, eu obtenho aqui embaixo o questionário de teste 1, ele tem a pergunta de teste número 1, que tem 3 alternativas, a pergunta de teste número 2, que tem 3 alternativas, e a pergunta de teste número 3, que tem mais 3 alternativas. Para exibir o aplicativo funcionando, isso tudo estão sendo realizadas chamadas aqui nas rotas, né? Então aquelas 3 chamadas que a gente fez no Postman anteriormente, elas bateram tanto no gateway quanto no questionário, né? Elas passaram pelo gateway e foram distribuídas para o serviço de questionário. A aplicação ela possui inicialmente uma página de login, né, que se comunica com o gateway e esse gateway direciona para a parte de autenticação, então a gente consegue fazer o login, o sign up e resetar a senha. Eu vou começar cadastrando um novo usuário. Quando eu clicar em sign up, vai ser enviada uma chamada lá na rota de sign up e a rota de cadastro ela também vai chamar o serviço de e-mail. Então a gente consegue ver aqui que a chamada passou pelo gateway, passou no cadastro, passou no auth e nos e-mails. Então se eu olhar aqui na minha caixa de e-mail, deveria ter um novo e-mail com a confirmação. E eu recebo aqui, uso esse código para confirmar o e-mail no PsyTest. A parte de confirmação de e-mail ainda não foi implementada, mas o envio do e-mail já está acontecendo. E nessas rotas também foi chamado o neutrino de forma indireta pelo serviço de e-mails, que permitiu que esse e-mail fosse de fato enviado.
Eu tenho a funcionalidade de sign out para poder me sair desconectar da aplicação e aí eu poderia fazer o login novamente. E aí, de novo, as chamadas, né, passou pelo gateway e passou pela rota de cadastro para obter as informações que estão aqui na tela, nome, e-mail e matrícula. E ele passou pela rota de login também para poder me permitir que entrasse na aplicação. Então, a aplicação em si, a primeira página, ela é uma página ainda que vai ser alterada no futuro, mas a ideia inicialmente é mostrar como se fosse um perfil do usuário. Né? Então, a gente consegue ver as informações que foram registradas no serviço de cadastro. Então, no caso, seria o nome, o e-mail e a matrícula. A gente tem uma página de questionário. Aqui, o psicólogo ele pode ver os questionários que estão disponíveis. A busca ainda não está implementada, mas futuramente poderia ser implementada uma busca de questionários. E aí, escolhendo um dos questionários, o psicólogo é direcionado para as perguntas que esse questionário possui, assim como as alternativas de cada pergunta. E aí ele pode optar por enviar esse questionário para um paciente, né, por e-mail. O aplicativo também tem uma página que exibe as respostas. Né? Então, quando um questionário for enviado, ele vai ser registrado aqui o e-mail do paciente e caso o paciente responda, vai ter um link para o psicólogo poder olhar as respostas do paciente. Então, eu vou enviar um questionário aqui, questionário de teste 1, eu vou enviar para Vitor771, teste2@gmail.com. E aí, quando eu envio esse questionário, ele me redireciona para a página de respostas. E eu consigo ver aqui que teve esse questionário enviado para esse paciente. E como eu não tenho nada aqui, isso quer dizer que esse paciente ainda não respondeu o questionário. Se eu voltar no e-mail, eu vou ter recebido aqui um e-mail no teste 2, que eu incluí ali na hora de enviar o questionário. E aí ele me informa que eu recebi um questionário desse psicólogo. E eu posso clicar nesse link para responder o questionário. Então, quando eu entro aqui, eu obtenho o mesmo questionário que apareceu antes, mas agora eu posso escolher as opções e enviar a resposta. Então, eu vou escolher a terceira, primeira e segunda opção. Quando eu enviar, eu recebo uma mensagem de que ele foi respondido com sucesso. E se eu voltar no aplicativo, eu consigo atualizar a página e ver que as respostas estão aqui. Então, o que a gente acaba de simular seria o paciente efetuando a resposta do questionário. Quando eu clico em ver as respostas, eu consigo ver as opções que o paciente marcou, né? Obviamente sem a opção de editar. A ideia é que futuramente, além das respostas na forma como elas foram marcadas, apareça também algum score ou alguma interpretação com base nessas respostas que possam ajudar o psicólogo a chegar a um diagnóstico.